marrom, vermelho e rosa. Assim eu não fico deprimido. Vermelho e verde, marrom, vermelho e rosa. Fechado pelo governo federal, não! Deve estar havendo algum engano. O único engano foi cometido pelo dono dessa loja. Ele nunca pagou os impostos. Agora tomamos a loja e ele vai pegar 5 anos de prisão. Mas hoje é dia de pagamento e eu não tenho mais dinheiro. O que é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, o dinheiro dos impostos. Droga, porcaria. Seguro-desemprego, devolvendo a você 30% de sua dignidade. Parece que seu ex-patrão não pagou nenhum dos encargos sociais que devia pagar. Eu lamento, Sr. French, mas o senhor não tem direito ao benefício. Como é que é? Recentemente, um general com alto posto no governo se queixou porque ganhava como militar 19 mil líquidos. Não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha, né? A queixa do general foi feita no interior do parlamento de uma nação na qual, segundo o IBGE, 17 milhões de crianças de 0 a 14 anos, mais ou menos a 40% da população brasileira nessa faixa etária, vivem em domicílios de baixa renda. Uma parte dessas crianças, inclusive, vive numa situação de trabalho infantil. Para defender o pão de cada dia, trabalham nas carvoarias, em olarias, pedreiras, na extração de castanhas, na colheita de laranja, no corte de cana, na extração de sal. Outras vivem em situação de semi-escravidão no serviço doméstico ou vendendo bugigangas nas ruas. As medidas adotadas após o golpe de 2016, especialmente a contra-reforma trabalhista, assim como a destruição do sistema de fiscalização do Ministério do Trabalho, está aumentando em escala industrial a informalidade e a precarização dessas atividades, fazendo crescer rapidamente o número de crianças nessa condição. Enquanto as vagas com carteira assinada no setor privado permaneceram estáveis, a informalidade bateu recorde no país. O número de empregados sem carteira assinada chegou a 11,7 milhões de pessoas, alta de quase 4% comparado ao trimestre anterior. Já os trabalhadores por conta própria somaram 24 milhões de brasileiros, alta de 1,4%. A forma da elite brasileira raciocinar é típica de país subdesenvolvido, cuja função é transferir riqueza para o centro. A economia sofre constantemente uma drenagem de recursos, o que tem como contrapartida um povo extremamente explorado, acostumado a trabalhar por migalhas e sacrificar suas crianças e idosos. Quando a situação permite, o imperialismo promove essa transferência de riqueza por vias pacíficas. Internacionalização da economia, comodização da economia, relações cambiais, o mecanismo da dívida externa, etc. Quando precisa, e a correlação de forças assim o permite, realiza tal transferência de riqueza na força, como está acontecendo agora, nesse momento, com o golpe de Estado no Brasil. O outro lado dessa moeda é a existência de uma elite rentista, subserviente ao império, extremamente cruel com a população e que ostenta padrão de vida de verdadeiros príncipes, padrão de vida esse completamente descolado da realidade da população. O golpe de 2016 veio para interromper um processo que vinha tentando alterar, muito modestamente, o tipo de relação histórica do país com as potências capitalistas. Talvez a maior expressão disso tenha sido a Lei de Partilha, aprovada em 2010, que visava reter no país, a favor dos brasileiros, a maior parte da renda petroleira decorrente da grande descoberta de petróleo dos últimos 40 anos, o pré-sal. Dado o golpe, essa foi uma das primeiras leis a serem liquidadas, ação inspirada inclusive num projeto de lei de José Serra, o homem que tinha prometido a Chevron, que é uma grande multinacional do petróleo, de origem norte-americana, revogar a Lei de Partilha. De lá para cá, as políticas implementadas são uma declaração de guerra contra a população brasileira. São 13 milhões, mais de 13 milhões de desempregados, mais de 6 milhões de desalentados, pessoas que desanimaram
primária de procurar emprego, 40 milhões de empregados informais, sem carteira e sem direito, 60 milhões de endividados no país todo, falências de centenas de milhares de empresas, estagnação da economia, deterioração da infraestrutura, o aprofundamento do processo de desindustrialização, precarização do sistema de saúde e educação, inclusive com retorno de doenças que haviam sido erradicadas e assim por diante. As elites econômicas e conservadoras, de uma forma geral, fazem de tudo para disfarçar as razões da desigualdade no Brasil. Muitas vezes até publicam as informações mais escandalosas porque são simplesmente impossíveis de esconder. Mas a análise da questão é sempre uma análise enganosa. A desigualdade estarrecedora é atribuída a mérito individual, falta de esforço para o estudo, preguiça das pessoas, etc. Abordagens que trazem geralmente, inclusive, componentes racistas e que são abundantes na boca dos privilegiados. Se você é pobre, é porque não se esforçou suficientemente ou está errando na estratégia. Os meios de comunicação da grande mídia e os fariseus, de uma forma geral, destacam vícios, excesso de filhos ou desleixos com as finanças como os vilões da pobreza. Selecionam casos excepcionais e os generalizam, visando desfocar o problema central e trabalhar com a aparência das coisas, ou seja, o senso comum. Significa o seguinte: se a sua família passar fome, a culpa é de vocês mesmos. O fato é que as análises conservadoras não podem fazer uma abordagem realista do problema, porque desnudaria a condição de sobreexploração que vivem os trabalhadores brasileiros. Mas não tenhamos ilusão, em função da demolição que Bolsonaro está colocando em prática, que fará com que as políticas neoliberais de FHC pareçam um piquenique, tais abordagens irão ser cada vez mais comuns, assim como cada vez mais comuns serão os crimes neoliberais.